a melhor conversa para a gente ter num cinema? Juros, câmbio, crescimento econômico. Duvida? Espera para você ver. É o Além das Manchetes que está começando agora aqui no Cine Reag Belas Artes. E vocês vão ver quem é o nosso convidado assim que rodar a vinheta. Agora sim, a gente está começando Além das Manchetes com o professor, economista, pop, Samuel Pessoa. Tudo bom, Samuel? Muito obrigada, viu? Prazer estar aqui com você. E eu peguei, que vocês não viram aqui no bastidores, mas tá, o Silvano está aqui também. E o Marcelo foi aluno, e aí foi aluno Samuel, e aí eles começaram a falar da sala de aula. Era bom a conversa em sala de aula. Eu fiquei aqui só vendo nos bastidores como é que era. Você foi aluno dele? Eu e o Silvano também. Nós tivemos a oportunidade de termos sido os alunos deles o primeiro curso que ele deu lá na FEA, um curso de introdução econômica. Você já lembrou até o livro que você adotou, aquele livro fabuloso do Samuelson, né? Que é o melhor grande livro de texto de introdução. Então, Formou várias gerações. Qual é o livro? Qual é o nome do livro? Introdução à Economia. Introdução à Economia do Samuelson. Ok. E é um curso, eu era jovem, é um curso, eles erraram, porque esse curso você não dá para jovem. Curso de introdução, você pega o professor velhão, final de carreira, que ele vai ser um bom professor de introdução. Por quê? Porque exige muita maturidade. A coisa mais difícil na aula, no ensino, é você dar aula para o cara que não sabe nada. Está começando a... E se você pega um cara como eu era na época, assim, recém-doutor, que está fazendo muita pesquisa, querendo publicar paper, você está num universo que é muito longe da conversa com o aluno que está ingressando no primeiro ano. Em geral, o aluno que está ingressando no primeiro ano, numa escola top, é um cara muito bom, passou no vestibular, cheio de ideia, mas que não tem intuição, mas que ele faz perguntas que você não se faz há muito tempo. Por exemplo? A questão da lei da demanda, a questão das escolhas. Ele faz perguntas que tiram o professor da zona de conforto. Porque você está lá fazendo sua pesquisa, você está naquele mundo. E o aluno que está chegando, ele não está nesse mundo. Então ele tem que dialogar, o aluno que está chegando, com um cara muito velhão, muito experiente, que já foi, já voltou muitas vezes. Em geral, você pega nos Estados Unidos, o cara que está em introdução é um cara final da carreira, amadurecido. E me puseram jovem para dar curso de introdução. Eu ia com muita preocupação. Era mais difícil dar o curso de introdução, muito mais, do que dar o curso na pós-graduação. Muito mais difícil. Eu tive a oportunidade de pegar ele nas duas circunstâncias. Primeira coisa, foi aprovado o seu curso de introdução, então fica tranquilo. Segundo, eu tive a oportunidade depois de voltar a ser aluno dele na IPGE, lá no Rio, e foi um curso de Macro 2, aí um curso mais... Ele é introdutório, mas já para o graduate level, né? Aí é um curso de doutorado, você é um pesquisador, você está numa zona de conforto. Bem, então, já que a gente está aqui com dois grandes economistas e num cinema, a gente vai contar essa história brasileira. A gente está numa semana de números, de notícias positivas, pelo menos. Sim. Foi o que se falou bastante do crescimento econômico, do crescimento do PIB, todo mundo... Eu acho muito engraçado, né? Porque a gente vem de tantos momentos assim de um crescimento tão esquálido que qualquer crescimento assim você já acha que já é alguma coisa muito boa e de fato né? Embora hoje, antes de vir para cá, estava olhando o valor e aí já tem uma análise falando não, porque o fiscal, isso daí acabou a festa, o próximo trimestre já não vai ser assim. Eu queria pegar uma análise para os próximos, até o final desse ano. Quer dizer, o juro volta a subir, crescimento vai patinar, esse crescimento não vem. Ano que vem a gente tem véspera de um ano eleitoral para presidente, quer dizer, um ano chave para o governo, inclusive, para ou fazer ser sucessor ou se reeleger. Como é que você está vendo isso?
Olha, tem uma dificuldade imensa para enxergar, porque a gente tem que saber o que se passa na cabeça do Lula. É muito claro que a política econômica é do Lula. Ele ouve muito e o ministro Fernando Haddad tem muito espaço, mas algumas questões chaves, o martelo é do presidente Lula e ele que está fazendo a política econômica. Qual o tema? A gente viu a divulgação da economia no segundo trimestre desse ano. O que tem lá? Lá tem uma economia que está crescendo bem, mas a demanda está crescendo muito mais do que a economia. E é uma economia, por todos os sinais que nós olhamos, que está testando os limites da sua capacidade produtiva. A taxa de desemprego é mais baixa desde o segundo trimestre de 2014, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria é mais alta desde o primeiro trimestre de 2014. A gente tem pressões inflacionárias em serviços claramente. E no último dado, o que veio? A economia no segundo trimestre desse ano contra o segundo trimestre do ano anterior cresceu 3,3%. Se você olhar a demanda interna, cresceu, acho que 5 e pouco. Cresceu bem mais. E isso vaza para fora, a gente vê exportações crescendo muito. Agora, a gente tem uma situação externa confortável, esse não vai ser um limite. A gente pode reduzir muito o saldo na balança comercial, que não vai ser um problema muito dramático nos próximos trimestres. Diferentemente de 2014, daquele ciclo recessivo, onde a restrição externa foi importante para ser um gatilho de uma crise econômica. Exatamente. Lá a gente tinha um déficit de transações de 4%, 4,5%. Né? Hoje a gente tem 1,5% e, na verdade, a metodologia mudou dos déficits de transações correntes. Então, aqueles 4,5% hoje seriam mais... Seriam 6,5%, 6%, alguma coisa assim. Então, de fato, a gente tem uma situação externa hoje muito melhor que dá um espaço. O problema é, se está com demanda crescendo muito mais do que oferta, é uma parte vaza para fora. Agora, as pessoas demandam um monte de coisas que não dá para importar. É os serviços em geral. E isso vai para preço. Então, certamente, você está com a economia sobreaquecida e, portanto, eu acho que vai ter um ciclo de alta de juros, vai começar na próxima reunião, não sei qual velocidade, e esse juro deve se aproximar de 12% até o final do ano, início do ano que vem. Número por aí. Você trabalha com esse número também? Sim, eu acho que 12 é limite inferior. Começa agora em setembro, particularmente eu teria preferência. Como você tem uma necessidade de produzir um desaquecimento da economia para compatibilizar o crescimento da demanda com a capacidade produtiva, de fazer esse ajuste mais rapidamente, até porque os trade-offs, o custo de fazer isso está baixo. Claro. O estado que a economia está com desemprego tão baixo, etc. Mas eu não sei o ritmo que eles vão começar, mas acho que 150, 200 basis points de 2 pontos percentuais de ajuste, eu acho que é um limite inferior que seria necessário. E aí a dúvida que eu tenho, porque além disso, é necessário reduzir a taxa de crescimento do gasto primário. De janeiro a junho desse ano, o gasto primário cresceu 15% nominal, contra janeiro a junho do ano passado, quando já tinha crescido 10% nominal contra janeiro a junho de 2022. Então, assim, é muito gasto. Por mais que o ministro possa falar, tem o passado, tem isso, tem precatório, gente, é uma quantidade de gasto que o governo está jogando na economia que ela não sustenta, ela gera inflação. A minha dúvida é, o Lula vai permitir uma desaceleração mais importante na taxa de crescimento do gasto primário? Algum que seria um cenário de um mini ajuste de meio de mandato? Quase que endógeno, porque o arcabouço ele impõe a necessidade do crescimento dos gastos muito mais baixos do que foram nesse período aqui. Né? Então, mas a gente não sabe como vai ser a execução do arcabouço ano que vem. A gente sabe que eles mandaram um projeto de lei orçamentária para 2025, tem lá um banho de loja e ficou dentro dos parâmetros. Então, no fundo, o que você acha, ou acha não, mas teme, é que talvez, do ponto de vista da economia política, possa haver uma reação e uma tentativa de se alterar as regras do arcabouço para não permitir esse pouso do... Eu acho que o arcabouço em 26 vai ser alterado. Eu também acho. O problema é se... Eu acho que vai ser tentado, né? Não sei se talvez o Congresso... Não sei como que o Congresso vai se pronunciar a esse respeito.
Mas eles vão tentar alterar o arcabouço de 26. Então, eu tenho 2 cenários, que é qual vai ser a execução do ano que vem. Mas a Mara tinha me perguntado desse ano, pulei. Esse ano eu acho o seguinte, você tem muitas forças para manter a economia crescendo forte. Então, essencialmente, é renda. Então, você está no ciclo que muito gasto público, muita transferência, gerou muita renda, gerou crescimento. Esse crescimento gera mais emprego. Essa roda está girando. E ela vai continuar girando os próximos trimestres. Porque o juro vai subir agora, mas ele demora para bater. Então, eu não vejo, acho que vai desacelerar, mas não vejo uma grande desaceleração no terceiro trimestre desse ano, no quarto trimestre. Mas, pelo que você falou, então, veja, Lula tem o ano que vem para fazer esses ajustes, principalmente nos gastos, porque em 2026 ele não vai fazer isso. Exatamente. Quanto mais tempo demorar para aparecer esse ajuste, mais difícil ficará para fazê-lo. E aí ele não faz, ele vai direto. Se ele for direto, qual é o risco? O risco é ele estar com muita pressão inflacionária lá no período da eleição. E isso atrapalhar a reeleição dele, ou a continuidade do projeto político que ele representa. Pode atrapalhar bastante, porque nesse momento em que você tem a economia trazendo números, e ano passado trouxe números bons, esse ano agora está trazendo números bons, enfim, mas ele não consegue a popularidade que ele já teve no passado. Ele não, e a gente que mudou muito. E a gente vai ver nas eleições municipais agora o efeito desse crescimento. Então, talvez esse tenha sido o erro de cálculo que o Lula tenha cometido. É difícil eu falar que um cara inteligente, que ganhou 5 eleições na vida, comete erro de cálculo. Esse cara é muito melhor do que eu. Mas o ponto é o seguinte, a gente sabe que essa polarização está meio consolidada, pelo menos por enquanto. A economia vai melhor, a economia vai pior, o bolsonarista vai continuar criticando o governo Lula, os lulistas vão continuar achando muito bom o governo Lula. Ou seja, ficou uma situação meio paradoxal que, como efeito colateral da polarização, a relação da conjuntura econômica com a popularidade do presidente ficou mais enfraqueceu. Então não é mais a economia? Eu também. Porque lembra, Então, é a economia. Porque o presidente Lula fez uma coisa que eu tive muita dificuldade de entender, que foi inverter o ciclo político da despesa pública. Você começa com o pé no freio, arruma a casa para colher lá na frente. O presidente Lula começou com o pé no acelerador com a emenda constitucional da transição. Eu tive muita dificuldade de entender O tamanho do ajuste de 200 bilhões, qual é o tamanho do pacote, quando muita gente... A gente fazia a conta, 670 dava para manter os programas sociais. 60, 70. E você entendeu por que ele fez isso? Não, eu não entendi. O que as pessoas mais próximas nos falaram, por exemplo, acho que o analista Thomas Trauma, um cara muito competente, que é muito respeitado. Está até querendo trazer aqui. É. O Thomas é um cara Verdade. espetacular, acho que tem que trazer. E o Thomas falava isso, olha, o pessoal avalia que a vitória foi por uma margem muito pequena, a sociedade está polarizada, o Lula não pode ter que lidar com uma perda muito acentuada de popularidade no começo do governo, senão talvez ele nem chegue no final. Era esse o medo. Mas o problema é o seguinte, aparentemente esse medo não faz tanto sentido, porque a consolidação da polarização faz com que, com polarização consolidada, o presidente tenha uma popularidade com teto baixo e piso alto. Ou seja, O medo desses cenários mais extremos, em que ele pudesse até enfraquecer ou... Ele não vai ter 80% como ele teve em 2010, mas também não vai ter os 6% que a Dilma teve. Então, mas esse é um ponto que eu acho que neste governo Lula, ele não contava, porque assim, eu acho que Lula esperava, e é achismo total meu, que
pelas declarações dele de campanha, e mesmo hoje, enfim, quando ele fala, ele achava que fosse correr para o abraço, como foi no seu primeiro mandato, que houve um período de inclusão enorme, que ele foi um presidente com uma popularidade altíssima, enfim. Só que o mundo mudou, o Brasil mudou, enfim, uma série de coisas mudaram. Os legados mudaram muito, né? O FHC deixou uma herança muito boa para ele. Fiscal, o FHC passou o bastão com superávit primário estrutural do governo central na casa de 2,5% do PIB. Nossa, Estrutural, sem nenhuma não recorrência, sem o ciclo econômico ajudar. Então, ele recebeu uma situação fiscal muito arrumada. Além disso, tinha muita reforma que havia sido feita, estava maturando. Palocci fez outro tanto de reforma. Então, situação fiscal arrumada, muita reforma para colher os efeitos benéficos e um boom de commodities no meio. Permitiu um crescimento enorme da arrecadação. E esses trade-offs fiscais, eles não estavam aparentes. Você conseguia expandir a despesa e ainda assim manter posições de superávit primário muito favoráveis, porque a receita crescia muito. Exatamente. Hoje esses Ele trade-offs são muito mais recebeu amargos, né? uma situação fiscal melhor do que Bolsonaro recebeu o sucessor dele. Quer dizer, a gente vem arrumando o fiscal desde que houve a saída do Guido Mantega e a entrada do Joaquim Levy. Né? A piora fiscal brasileira aconteceu na gestão Guido Mantega. Guido Mantega pegou do Palocci um superávit primário estrutural de 2,5%, segundo os dados da IFE, 2,2%, e o Guido Mantega produzia um superávit primário estrutural em 2014 de déficit de 1,5%. E essa piora fiscal estrutural medida pela instituição fiscal independente, ela foi continuada. Não é que chegou o boom de commodities, mesmo porque superávit primário estrutural controla por essas coisas. Então, entre 2007 e 2014, nesses anos, nós pioramos o fiscal permanentemente. Aí, todo mundo que veio depois entregou para o seu sucessor uma situação um pouco melhor do que recebeu do seu antecessor, e foi assim também com o Paulo Guedes. Entregou para o Fernando Haddad uma situação um pouco melhor do que recebeu de Guarda, que havia entregado um pouco melhor do que recebeu de Meirelles, que havia entregado um pouco melhor do que recebeu do Nelson Barbosa, que havia entregado um pouco melhor do que recebeu do Joaquim Levy. Então você teve um processo lento, difícil de melhora fiscal, que a emenda constitucional da transição jogou fora. Teve lá as escolhas do presidente Lula. Certamente não foi uma escolha do ministro Haddad, essa foi uma escolha do presidente. E portanto, o governo Lula III ele ficou meio sequestrado por esse problema fiscal que ele mesmo criou para ele mesmo no início do mandato. E ele já deixou muito claro que não é função dele nesse terceiro mandato arrumar isso. Isso vai ser do sucessor dele, ou dele no quarto mandato, ou de quem o sucedeu. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender qual é o objetivo dele nesse terceiro mandato, que ele quer entregar. Mas, dado o problema fiscal, o governo dele tem sido, essa é a minha interpretação, uma sucessão de ciclos, em que cada ciclo tem um período de tensionamento, testa os limites de onde ele pode ir, e depois tem um distensionamento. E aí a gente inicia um novo ciclo de tensionamento e distensionamento. Só para lembrar para vocês. Entre outubro de 22, novembro de 22 até março, abril de 23, teve um tensionamento. O câmbio era emenda constitucional da transição e um presidente muito agressivo contra a independência do Banco Central, contra a reforma da Previdência, contra o ajuste fiscal, contra a reforma trabalhista, contra tudo. Gerou um processo de desvalorização do câmbio importante. Aí entrou em campo o ministro Fernando Haddad, conseguiu construir uma agenda que fazia sentido, que tinha 3 elementos: reforma tributária, arcabouço fiscal e uma série de medidas para fechar oportunidades de planejamento tributário de empresas e resolver algumas injustiças óbvias do nosso sistema tributário, como a questão dos fundos fechados. Então, o ministro Fernando Haddad convenceu o presidente dessa agenda,
teve capacidade de negociação, de conversa com o Congresso, interlocução no Congresso, aprovou uma parte grande dessa agenda. Os excessos que ele cometeu, o Congresso temperou e tal. Então, democracia funcionando. 7 leituras muito positivas na inflação americana entre junho de 23 e dezembro de 23, sinalizando que esse ano haveria muito corte de juros. O câmbio fechou o ano em real, que fechou o ano em 4,90. Uma mistura da boa gestão econômica com o ministro Fernando Haddad e um vento de popa nos ajudando do lado americano. Abriu esse ano 3 leituras muito negativas na inflação americana, jogou o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos um ano para frente, 3 trimestres para frente, nos atrapalhou, e o presidente tensionando novamente, batendo no Banco Central. Houve a mudança das metas fiscais para 2025, 2026, e esse câmbio chegou a 5,70 lá no início de junho. Aí o Planalto sente o câmbio, né? O câmbio todo mundo sente, porque tem um princípio básico. O Brasil tem uma economia política funcional. O que isso significa? Significa que os políticos entendem Os sinais da economia. se o cara fizer bobagem na macro, ele sabe que a sociedade vai puni-lo. E o câmbio é um termômetro, É um disso, assim, termômetro. porque é muito visível para todo mundo, né? visível, todo mundo. E não é o melhor termômetro. Eu vou dar um exemplo que eu passei. Desculpa interromper, mas é um hiato que vale a pena. Eu acho que o nosso ouvinte escutar isso. Eu tive em Brasília, conversando com um senador, não vou dizer o nome porque não cabe, mas é um senador muito ciente dos problemas econômicos, comentando que havia uma percepção geral entre os economistas de que havia exagero muito grande no tamanho da PEC da transição. Aí ele falou para mim: Marcelo, entendo, até concordo, mas você tem que se colocar do nosso lado aqui. Vocês mesmo, da Faria Lima, têm esse discurso, mas olha o câmbio tem 5. Então, a gente não está vendo isso. Brasília não está percebendo esse alarme que vocês estão soando. E aí, qual é o problema do câmbio? Que o câmbio é uma variável importante, sem dúvida nenhuma, porque afeta o custo de vida da população, mas diante dos nossos problemas macro, e talvez o principal deles seja o fiscal, ele nem é o alarme mais relevante. O alarme mais relevante é a curva de juros, que é o preço pelo qual o Tesouro se financia. E esse está gritando há muito tempo. E quando a gente olha isso, a gente está falando de níveis de crise. Então, você olha a taxa real de uma NTNB, de qualquer prazo que você pegue, está muito próximo dos picos que foram atingidos lá no governo Dilma, onde a gente viveu, de fato, uma crise aguda. Então, esse é o ponto. A economia política, ela sabe ler os sinais e ela reage a isso, mas muitas vezes os sinais eles são um pouco míopes. Não, porque o problema é o seguinte: o político não está preocupado com a curva de juros. Por que ele se preocupa com o câmbio? Porque o câmbio vai bater na inflação de alimentos. Agora, isso que o Marcelo pontuou é interessante. Quer dizer, você tem uma NTNB pagando mais de 6% real, ela espelha um risco muito grande. E uma expectativa de que as coisas não vão se encaminhar muito bem. Claro, lógico. Né? Quando a gente aprovou a PEC do teto dos gastos, não foi coincidência que a curva de juros e a Selic atingiram os menores patamares desde uma coisa está ligada na outra. Então, a gente bateu lá o câmbio 5,7 em junho desse ano, aí Brasília 7. Aí o presidente deu várias declarações contemporizando, liberando o Gabriel Galípolo para subir juros se for necessário. Aí falou explicitamente isso. E reafirmou, fez lá inúmeras profissões de fé na manutenção do arcabouço fiscal. E eu acho que a gente tem até o final desse ano um ciclo de distensionamento. Acho que no final do ano o câmbio vai estar mais valorizado do que está hoje. Faz parte desse ciclo de distensionamento. No 4º decreto de revisão da execução, decreto bimestral de revisão da execução fiscal do ano, não mudar a meta e contingencial que for necessário. O PILOA veio ok para o ano que vem. E o ciclo de alta de Selic, mostrando que o Banco Central é de fato independente, ele tem delegação para cumprir o papel dele, que é manter a inflação dentro da meta. Isso tudo, mais Banco Central americano, que começa de forma consistente a reduzir juros a partir da próxima reunião, que vai ser, acho que semana que vem, prepara um cenário para uma descompressão dos mercados até o final do ano. Aí, em algum momento do ano que vem, eu não sei quando, abril, maio, junho,
inicia-se um novo ciclo de tensionamento. Porque a gente vai ver que a execução fiscal desse ano, do ano que vem, vai estar mais difícil. E vamos começar a discutir o orçamento para 26. E aí o presidente Lula vai querer gastar bastante em 26 para se reeleger. Então, o seu recado para o presidente Lula é: aperta em 2025. Aperta agora, aperta hoje. Mas não é um piloto condizente com esse desenho da economia política que você está sugerindo aqui, né? Esse piloto de 25. Ok, eu acho que tem alguns problemas, receitas um pouco superestimadas, mas deixando isso de lado, ele não tem uma redução de taxa de crescimento. Piloa, só para a gente botar uma tecla SAP aqui, é a lei, né? O projeto de lei. O projeto de lei orçamentária anual. Pegou. É um projeto que todo ano o Executivo Nacional envia para o Congresso no último dia de agosto. E isso é uma coisa interessante, porque esse momento, quando o Congresso recebe isso, deveria ser dado muita publicidade para as pessoas, inclusive, sabe, mesmo quem não acompanha a economia, porque afinal de contas o dinheiro está ali, né? O que vai ser feito com o dinheiro está ali, O dinheiro está ali, o nosso conflito distributivo está ali. E o juro alto do país está ali. Todo mundo deveria acompanhar e olhar como é que é. Mas, enfim, voltando ao que você estava falando, então, o seu recado que é para o presidente Lula é: faz agora, porque 2026, se você não fizer agora, 2026 você vai ter um problema grande. Exatamente. Qual é a dúvida que a gente tem? A impressão que dá é que hoje o presidente Lula ele tem opiniões firmes sobre economia, coisa que ele não tinha no passado. No passado ele ouvia mais. Ele ouvia mais. Parece que ele tem opiniões firmes sobre economia e parece que ele foi convencido de que gasto público lidera o crescimento. Parece que ele foi convencido que o gasto público é que puxa o crescimento. Foi convencido pela Dilma? Talvez pela Dilma. É um Lula meio dilmado. Né? Mas a experiência que Dilma teve deveria servir. Nós não extraímos as lições. Esse, para mim, é o meu, assim, um dos meus maiores mistérios. Porque eu entendo que o grupo político petista é um grupo político, tem os interesses políticos, os interesses eleitorais, nem sempre eles falam o que eles acham. Entendo, é da política isso. Agora, a impressão é que eles teriam que ter aprendido, mas parece que eles não aprenderam. Eu não sei como. Eu escrevi uma coluna o ano passado que chamava o auto-engano petista. O que seria isso? Eles, quando veio uma crise, é uma coisa grave, né? Porque assim, eles ganharam 4 eleições seguidas, eles mandaram no país durante 12 anos. Não é pouca coisa. O final dessa hegemonia é a maior crise da história do país. O PIB caiu mais de 7%. E gerou uma tragédia social. Se os petistas têm sensibilidade social, eles são de esquerda, eles gostam de reduzir a desigualdade, eles deveriam estar pessoalmente muito afetados. Aliás, isso pode estar na raiz desse ódio ao Lula e ao PT, porque, na verdade, no governo, e que criou essa polarização, porque, na verdade, no governo, Dilma acabou entregando muitas das conquistas e inclusão que foram feitas no governo Lula. Houve uma regressão imensa. Comum eu pegar um táxi e o cara dizer, não, eu era não sei o quê, quebrei, fui pro táxi. Aquela crise, ela deixou marcas até hoje. Ela afetou a vida das pessoas e produziu uma tragédia social. Então, os petistas, eles inventaram um argumento para se auto-justificarem. Eles disseram que a culpa era a crise do ajuste do Levi. Do Aécio. Né? O fato do Aécio não ter aceito o resultado eleitoral é que produziu a crise. Que era uma crise política, não era uma crise econômica, tinha problemas econômicos, tinha que fazer ajustes aqui ou acolá, mas não era muito grave, que a gravidade da crise é culpa do Aécio Neves. O presidente Lula fala isso várias vezes. Quando essa tese foi criada, lá em 2015, eu acho que nem eles acreditavam nessa tese. O problema é o seguinte, que eles ficaram repetindo essa tese. E eu acho que hoje eles acreditam. Eles repetiram tanto essa tese que eu acho que hoje os petistas de boa fé acreditam que a gravidade da crise é culpa do Aécio. Eu escrevi até no jornal assim,
da minha coluna, meio estranho. Porque, assim, você tem um partido que ganha 4 eleições e governa. Um partido que perde 4 eleições e empobrece na oposição. Vem uma crise e a culpa é do líder do partido que perdeu 4 eleições e não governou. Quer dizer, assim, tem que ter uma cara de pau para levar a sério esse argumento. Ou isso ou uma dissonância incrível. cognitiva. Mas os petistas, eu acho que eles têm essa dissonância. Eu acho que, de boa fé, os petistas atribuem ao Aécio Neves a gravidade da crise. Mas, Samuel, Lula é uma pessoa inteligente, como você mesmo pontuou. Quer dizer, não sou eu, nem você, nem Marcelo, nem ninguém que está falando. Foi o que aconteceu no governo Dilma. O governo Dilma começa a perder popularidade quando a inflação começa a aumentar e a popularidade dela cai. Que não era dela, né? Era uma popularidade do Lula, né? Uma popularidade do Lula. Mas, enfim, quando a inflação começa a aumentar, o crescimento não vem, ela dá uma série de desoneração enfim, o investimento não vem, o crescimento não vem, e a inflação aumenta, e ela vai perdendo popularidade, ela perde base no Congresso, e vem o impeachment e tudo isso que a gente viu. Quer dizer, é fato, foi o que aconteceu. O presidente Lula sabe que ele tem que, até esse discurso dele em relação aos juros, que mudou, não é mais o que ele falava antes, quando era o Roberto Campos. O Roberto Campos ainda está aí, mas está para ser mudado, enfim. E, ironia do destino, quem vai promover o ciclo de alta vai ser o Galípolo, enfim, provavelmente. Esse retrato, eu acho que está claro para ele. Tanto que no governo Dilma houve gestões, enfim, para que ela mudasse o ministro da Economia. O Meirelles esteve aqui, falou, inclusive, sobre isso, enfim, na época ainda do governo Dilma. Quer dizer, você acha que Lula vai cometer os mesmos erros que Dilma na economia? Não, ele já está cometendo. Primeira questão, como a gente falou, a situação no outro período petista foi uma conjunção de fatores muito favorável, né? Uma herança muito boa do governo anterior, tanto macroeconômica quanto de reformas institucionais para colher eles. 3 anos o ministro Palocci fazendo um ótimo trabalho. Um choque externo muito positivo. Então, deu resiliência ao erro. Agora, os erros não começaram na Dilma. Os erros começaram no Lula 2. Na verdade, os erros começaram quando saiu o Antônio Palocci e foi o Guido Mantega para o Ministério da Fazenda. Começaram a ficar um pouco mais visíveis no Lula 2, mas eles já começaram ali em 2006. Lula 1, troca de quadra. E aí eu tenho uma apresentação em que eu trago um conjunto de estatísticas que mostram que a deterioração macroeconômica brasileira entre 2007 e 2014, ela é persistente. Quais são essas estatísticas? Você tem, primeiro, a que eu já disse aqui, uma queda permanente do superávit primário estrutural. Sai de uns 2,5 de superávit, segundo o dado da Instituição Fiscal Independente, e vai para um déficit de 1,5. E essa queda é continuada, ela não está concentrada no governo Dilma. Depois você tem exportações líquidas. A preços constantes de 95, o dado que o IBGE divulga, para não precisar mudar muito, esse negócio era 4,3 de superávit em 2005. Em 2003, em 2013, bem antes da crise, esse negócio era um déficit de 3 e alguma coisa. A mudança virada nas exportações líquidas como proporção do PIB entre 2005 e 2013 foi de 8,2 pontos percentuais do PIB a preços constantes. É uma loucura, porque se eu tomar como base 2005, de 2006 até 2013, a economia brasileira cresceu 30%. A absorção, consumo mais investimento, cresceu 41%. Então, olha que sana gastadora. Tem que vazou na forma da deterioração da exportação líquida. Depois, nesse período, a remuneração da PNAD média cresceu 40 pontos percentuais mais rapidamente do que a produtividade do trabalho.
Tem outro dado da Economática, que é aquela base de dados que disponibiliza dados das empresas abertas. E eu faço a conta todo ano da razão entre o Lagida, que é o lucro antes de juros, que é uma medida de rentabilidade da empresa, dividido pela receita operacional líquida. Que é uma medida de lucratividade. Esse negócio, entre 2006 e 2013, caiu quase 10 pontos percentuais. A rentabilidade das empresas abertas, é um dado fácil, caiu. E a inflação de preços livres, porque eles estavam controlando os preços administrados, mas os preços livres saiu de 3% em 2005 para 6,5%, alguma coisa assim, em 2013. Então, percebe, naqueles anos de 2006 a 2013, nós tivemos redução do superávit primário permanentemente, estrutural, redução das exportações líquidas permanentemente, salários crescendo além da produtividade permanentemente, rentabilidade das empresas caindo permanentemente, inflação de preços livres subindo permanentemente. É um conjunto que... O que eu posso fazer? Não é culpa minha. São dados bem simples esses que eu elenquei aqui. Não tem nenhuma grande sofisticação. Desses dados, qual te preocupa mais? Atualmente é a inflação. Mais do que a trajetória fiscal? Não. A médio prazo é a trajetória fiscal. Mais do que a queda de produtividade? Porque a nossa produtividade já não é lá essas coisas. Não, nossa produtividade é um horror. Mas a nossa produtividade é um problema mais estrutural. E é um problema microeconômico. Incentivos. E nesse aspecto, a aprovação da reforma tributária é uma ótima notícia. A gente tem um problema de dívida pública. A gente tem um problema de dívida pública, de juros em condições normais de operação da economia muito elevados, de carga tributária muito elevada, de gasto público muito elevado, uma estrutura previdenciária completamente fora de qualquer razoabilidade dada a nossa estrutura etária. Todos esses nós são expressões diferentes do mesmo problema. Se enquanto sociedade a gente não encaminhar esse problema, a gente não vai sair do buraco. Vai ficar andando no círculo. A gente está caminhando. Enfim, dado esse cenário que vocês estão colocando, o que é para comprar, o que é para vender? O que você diria para o investidor? Quer dizer, juros continua... O Brasil continua sendo o país da renda fixa. É o paraíso da renda fixa. Infelizmente, é uma tristeza falar isso. Mas é uma economia política complexa que bate num Estado que não consegue se financiar direito. Isso gera pressão de demanda permanente. É porque o juro ele tem dois componentes. Ele tem um componente que é pressão de demanda, que é o que a gente está vendo hoje. A economia está testando os limites da sua capacidade produtiva. E tem outro componente que é prêmio de risco. Os dois se misturam e se interagem um com o outro. A gente tem os dois. E aí, então, tem um dinheirinho, compra uma NT. Se tiver mais alguns minutos, eu queria explorar com ele, como é que ele interpreta, como é que ele prevê o desenlace dessa situação. Porque, veja, a gente falou no começo do programa, em contraposição à crise de 2014, nós não temos o gatilho da restrição externa. Normalmente, funcionava como o mecanismo indutor do ajuste na forceps. Então, significa que a gente consegue prorrogar essa inconsistência como prorrogamos de 2007 a 2013. Muito embora as condições de contorno iniciais do problema sejam muito piores do que aquelas herdadas lá em 2007. Então, queria trazer para você essa reflexão. Gostaria de ouvir a sua opinião. A gente caminha para um outro tipo, que não é comum de crise, mas é um outro tipo de crise, que é, por exemplo, entrarmos em uma dominância fiscal, que é quando o mercado, os agentes que financiam o governo começam a crer que o esforço fiscal que vai ser feito daqui até
os próximos anos não vai ser suficiente para conseguir pagar a dívida pública e isso trazer desequilíbrios profundos no funcionamento dos mercados de juros e mercados financeiros. Você acha que esse seria uma válvula para impor ao sistema político? Eu acho. Antes dessa válvula, o câmbio anda muito e vem inflação. E a inflação induz o ajuste também. Então, acho que a gente vai fazer... Eu estou vendo inflação. Assim, Mas o dólar está mostrando, não está tanto nos índices, mas ele tá claro que está ali sendo criado um problema inflacionário bastante complicado. A gente tem que apertar, se preparar. Acho que isso para todos os investidores, para as pessoas de negócio que estão no setor real, 2027 vai ser um ano difícil. Não se organiza para ter que renovar a dívida em 2027. Você tem que se preparar, tá com caixa legal. Isso se a gente não tiver um acidente externo, que faz parte da vida, essas coisas acontecem, que acabam antecipando esse calendário. Ou seja, se tiver dívida, renegocie elas agora, porque em 2027 vai ser mais complicado. Eu tenho conversado com alguns economistas que dizem que 2027 tem que, se fazer uma nova reforma da Previdência. A gente vai ter que fazer um ajuste fiscal amplo, a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência, vamos ter que mudar a regra de vinculação dos mínimos condicionais, vamos ter que mudar o indexador do salário mínimo, vamos ter que fazer tudo isso. A gente sabe, isso já está no preço desde novembro de 22, que entre dezembro de 22 e dezembro de 26 a dívida pública vai crescer uns 12 pontos percentuais do PIB. Então, Fernando Haddad pegou do Paulo Guedes 72% do PIB e ele vai entregar para o sucessor dele uma dívida pública de 84%. Isso está contratado. Agora, inflação. A inflação, ele não pode recorrer à inflação, porque a inflação ela ajuda o governo do lado da dívida, né? Então, é assim, Mara. Isso aconteceu no governo Bolsonaro, mas foi uma inflação altamente não antecipada, fruto de uma crise sanitária global que não ocorria há 100 anos. E no início desse processo, ela aconteceu dentro do sistema de preços, naquele conjunto de preços que ajudam mais o que a gente chama de deflator do PIB do que necessariamente a inflação ao consumidor. Que gera mais receita, né? Então, uma inflação esperada, você não consegue ajudar o governo, porque as pessoas compram papel indexado, as pessoas encurtam as dívidas. A gente volta para aquele velho problema antes do Plano Real. Claro, inflação esperada. Esse é o problema. A inflação da Covid foi altamente não esperada, e não foi só no Brasil que não foi esperado, foi esperado no mundo todo. Por outro lado, os juros tinham que estar muito baixos, porque a situação econômica demandava juros baixos, e aquela inflação esperada comeu dívida pública. No mundo todo, mas foi um processo de linguagem de mercado, né, um haircut na dívida pública, feita em condições contratuais de mercado. Eu costumo dizer, esse haircut na dívida pública foi a contribuição que os rentistas deram, os poupadores deram ao esforço fiscal da tragédia social que foi a pandemia. Foi um fenômeno de mercado. Agora não, se o governo tentar usar a inflação para desvalorizar a dívida pública, intencionalmente, as pessoas vão fugir. Por isso que o debate que a gente vive, voltando a ele, a respeito da mudança da meta, ele é um debate infrutífero, porque ele representa, mudar a meta representa você sinalizar uma inflação esperada mais alta. Então ela só vai conseguir entregar para você um juro nominal e real mais alto, nada mais do que isso. Não vai ajudar no seu esforço de nenhum tipo. O ponto central, diante disso que você falou, é que o governo, o presidente Lula, ele vai ter que conversar muito com o ministro Haddad se ele quiser se reeleger em 2026 ou fazer seu sucessor, né? Então, talvez fazer... assim, às vezes eu tenho dúvida se o presidente Lula quer o 4º mandato, porque ele vai deixar uma herança para ele muito difícil. Então, às vezes eu acho que ele já, silenciosamente, porque ele não pode finalizar isso, senão gera uma briga fratricida lá dentro do PT, ele tem que esperar.
Mas às vezes eu acho que ele não vai concorrer, porque se ele tiver noção do desafio que ele vai ter que enfrentar no quarto mandato, com 80 anos de idade, a impressão que eu tenho é que o presidente Lula nunca conseguiu reconhecer internamente que o FHC deixou a casa arrumada para ele. Que muito das coisas boas que aconteceram com ele foi porque ele sucedeu um governo que organizou o país. Dentro da China crescendo. E passou o bastão com o país crescendo, superávit gordo, Proveito externo maravilhoso. uma situação institucional muito boa e teve uma sorte, um avanço disso aí, teve uma sorte de pegar uma situação internacional muito favorável. Essas circunstâncias não se repetiram desta vez. Se ele ganhar o quarto mandato, vai ser muito difícil para ele gerir a parte fiscal. Ele já está vendo que nesse terceiro mandato ele já viu que não era o que foi, não foi correr pro abraço. Não, Foi no tá passado. difícil. Tem esse aspecto adicional da sociedade muito polarizada, né? Tem aquele livro do Thomas Trauma, né? Com como chama? Pior emprego do mundo? Né? Não, é um livro que ele publicou com um cientista político. Com o menino da Quest, esqueci o nome dele agora. Um cara muito Felipe bom. Nunes. Com Felipe Nunes. Thomas Trauma. Eu não lembro o nome do livro, mas Que é sobre essa ossificação, né, da polarização. Que é quando a polarização política começa a adentrar todos os espaços sociais. Ela sai da política e passa a interferir no almoço de família aos domingos, nas relações, né? Isso se estuda para os Estados Unidos. 40 anos atrás, um pai democrata não se preocupava da sua filha, do seu filho casar com uma família, com um filho que vinha de uma família republicana e vice-versa, né? Essas coisas começam a pesar, né? Então é quando a polarização começa a atuar nos espaços de vida íntima das pessoas, de vida privada das pessoas, né? Acho que eles chamam de ossificação, não sei se o nome é exatamente esse. Então tem esse elemento adicional que está muito bem descrito no livro deles. Vamos voltar para a aula de economia. O que você diria para o seu aluno hoje de introdução à economia, para os alunos de introdução à economia? Como é que eles... Olha, eu vou dizer a primeira coisa que eu disse para eles. Eu disse o seguinte, olha, eu não sei direito o que vocês estão fazendo aqui. Né? O engenheiro, ele quer construir coisas, o médico quer tratar as pessoas, o artista quer fazer coisas bonitas, o biólogo quer conhecer a natureza. Vocês são os contadores do mundo. Vocês são aquele chato que vai botar preço no sonho das outras pessoas. Ser economista é talvez a pior profissão do mundo. Nossa, Lembra que eu falei isso para vocês? isso é quase um poema, colocar preço no sonho dos outros. É uma responsabilidade. É isso que a gente faz. É chato, a gente é chato. Eu entendo a irritação das pessoas com a profissão. porque quem tem o sonho, a última coisa que essa pessoa quer ouvir é que esse sonho tem risco, que esse sonho tem trade-offs, você tem que construir. E nós, brasileiros, né, a gente tem esse problema. Pega assim, a expressão trade-off. A gente tem que usar o inglês. Porque não existe nem no nosso vernáculo. Não existe. Olha, eu não gosto de anglicismos. Mas esse precisa usar. Na Faria Lima eu fico corrigindo a molecada, né? Ficar usando assumir com valor de supor, né? Assumir em português é outra coisa. Pô, a quantidade, hoje as pessoas, em vez de falar raciocínio, usam racional, acho uma coisa horrorosa. Você pega lá o voo da ponte aérea, o cara faz o estimado de tempo de pouso, é estimativa, pelo amor de Deus. Fico irritado com esses anglicismos. Mas trade-off a gente precisa. Ou seja, a gente vem de uma... Trade-off não é ou isto ou aquilo? Olha, não. Os dois não pode ter. Mas no jargão da sua mãe, os dois não podem ter os dois. Talvez a melhor seja escolha mesmo. É mais simples seja escolha. Mas não é perfeito. A palavra escolha não impõe custo. Não tem é o custo da escolha. Custo da escolha. Às vezes eu traduzo por compromisso. Mas também não tem. É trade-off. A gente tem que... É isso. Só anglo-saxão tem isso de forma natural. Os caras sabem, eles nascem nascendo isso. Sabendo isso. Isso é muito interessante, porque isso é muito interessante, porque assim, é você saber desde o começo que você terá que fazer escolhas. E que optar por um significa abrir mão do outro. Exatamente. E não fazer nada
como assistir passivamente essa tragédia fiscal se desenrolar, também é uma escolha. Também tem seu custo. E também tem o seu custo, tem suas consequências. Pô, agora a gente já vai entrar numa conversa de filosofia. Samuel, muito obrigada, viu? Prazer, gente. Marcelo, Professor. obrigada. Marcelo, meu Obrigado. fiel escudeiro. Você que acompanhou a gente, não esquece de compartilhar, pensar nas suas escolhas. Você viu? A economia não é tão chata assim, dá até pra gente papear no cinema. Eu sou a Mara Luque, você está no Além das Manchetes, aqui no Reag, no Cine Reag Belas Artes. Até a próxima.